Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso primeiro artigo do IL Flash de hoje, na verdade, não é um artigo. É a reprodução de uma iniciativa da qual o Instituto Liberal institucionalmente está participando. Instituto Liberal assina carta aberta em favor do direito ao homeschooling. O IL é uma das mais de 120 instituições que já assinaram uma carta de apoio, uma carta aberta em favor desse direito à educação domiciliar, desse direito ao homeschooling, que é um direito pelo qual muitos liberais têm batalhado ao longo dos últimos tempos, e o IL vem se somar a esta luta. Mudando de assunto, o tema seguinte é a vacinação, que é outro tema em bastante voga nas discussões entre os liberais, tem provocado bastante choques. Nós temos aqui uma opinião do nosso João Luiz Mauad: vacinação, liberdade e coerção. Na visão do Mauad, os liberais deveriam ser contrários à vacinação obrigatória através de coerção estatal direta. E ele chama a vacinação obrigatória por coerção estatal direta, aquela em que haveria, digamos, uma invasão hipotética do domicílio da pessoa e se tentaria enfiar a agulha à força. Né? É a agressão violenta mesmo, no mais extremo do conceito. E a outra também, os liberais deveriam ser contrários à vacinação obrigatória por coerção estatal indireta, que é aquela em que o Estado determina a impossibilidade de emissão de passaportes a quem não é vacinado, a exigência de apresentação de certificado de vacinação para conseguir um emprego, suspender o pagamento do Bolsa Família a quem não se vacina, recusar atendimento em hospitais públicos, entre outras coisas que, na visão do Mauad, são absurdas. Os liberais deveriam ser contrários. Mas ele afirma que outra coisa muito diferente são as decisões das empresas privadas. Se uma empresa determinar, um restaurante, uma companhia aérea, que não atenderá clientes nem contratará funcionários que não se adequem à regra de estarem vacinados, o liberal não deve ser contrário à liberdade da empresa de tomar essa decisão. Essa é a análise do Mauad. Por falar em liberal, o que os liberais deveriam defender ou não, uma coisa que é absolutamente certa entre praticamente todos os liberais é a ênfase no direito de exercer a liberdade de iniciativa, a ênfase no livre mercado, a ênfase em privilegiar uma economia livre de mercado. E isto rima perfeitamente com privatização. Os liberais anseiam por reformas e no rescaldo dessas reformas deve entrar a privatização. Sobre isso, fazendo uma crítica direta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, nós temos o artigo do Gabriel Wilhelms. O presidente está demonstrando o quão liberal realmente é. Nós devemos ter visto, aqueles que estiveram atentos ao noticiário, que o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em São Paulo contra a privatização da CEAGESP, uma estatal de entrepostos e armazéns, que é ligada ao Ministério da Economia do governo federal, portanto não é uma questão do governo de São Paulo. E Bolsonaro foi lá e pregou: não vamos privatizar, não será privatizado no meu governo. Isto aqui no meu governo será sempre a casa de vocês. Aquele discurso que ele fez no CEAGESP. Na visão do Gabriel Wilhelms, trata-se de um discurso demagógico e um discurso que não colabora com a agenda liberal, não colabora com a agenda das privatizações. A retórica adotada por Jair Bolsonaro para sustentar a sua posição poderia perfeitamente ser usada para combater a privatização de qualquer outra empresa estatal. Portanto, é um discurso contraproducente para os anseios, os propósitos dos liberais. O mesmo autor também faz uma crítica à esquerda no próximo artigo da nossa lista. Quando os que dizem defender a educação querem mais é manter a prole do pobre segregada. O tema que está sendo discutido pelo Gabriel Wilhelms nesse texto é o projeto de regulamentação do Fundeb, que tinha uma emenda, que infelizmente foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, que estabelecia a possibilidade de até 10% dos recursos desse fundo destinado aos serviços de educação
ser direcionado a escolas particulares sem fins lucrativos, o que supostamente para as esquerdas e para aqueles que se opuseram a esta emenda do projeto relativo à regulamentação do Fundeb, retiraria dinheiro da educação pública, e o Fundeb estaria voltado a alimentar a chamada educação pública. Na visão do Gabriel Wilhans, educação pública, a educação do povo brasileiro, não deveria ser vista como sinônimo necessariamente de educação estatal, educação prestada pelo Estado. E há exemplos vastos disso mundo afora. Ele vai citar 2 exemplos no próprio Brasil, as creches e o ProUni. E aí o Gabriel Wilhans coloca a seguinte consideração: sabemos muito bem qual seria a reação se a proposta fosse a criação dos famosos vouchers em escolas privadas, com ou sem fins lucrativos, não interessa. A proposta dos vouchers, defendida pelo grande liberal da escola de Chicago, Milton Friedman, é a de que o Estado financiaria o ingresso do filho, do indivíduo no colégio, no ensino, sem necessariamente sustentar o próprio estabelecimento de ensino. Em vez de manter uma escola pública, o governo, o Estado, uma política de Estado, financiaria o aluno que deseja ingressar a um colégio. Ele poderia usar aquele dinheiro para escolher a escola que melhor lhe aprovesse, mesmo que ela fosse uma escola privada. Isto seria visto por muitos como um escândalo. Afinal, diz o Gabriel Wilhans ironicamente, nós, neoliberais sem coração, como eles gostam de proclamar, que só pensamos no lucro, gostaríamos de ver realizada essa coisa absurda e maquiavélica, que é colocar o filho do pobre sob o mesmo teto que o filho do rico. É isto que o voucher possibilitaria, e é isto que uma aposta num caminho que valorizasse a livre decisão dos pais e que valorizasse a iniciativa privada, é a isso que esse caminho levaria. E aparentemente não é o que as esquerdas desejam ver acontecendo. Mais críticas a Jair Bolsonaro no artigo do Roberto Rachevski, Os Sonhos Liberais de Paulo Guedes. O Roberto Rachevski faz referência ao fato de que, como muitos brasileiros esperavam, haveria uma agenda liberal no governo Bolsonaro diante da nomeação do ministro Paulo Guedes. No entanto, na concepção do Rachevski, o liberalismo de Bolsonaro resumiu-se à nomeação do Paulo Guedes. O estatismo do Bolsonaro resume-se em ser contra tudo o que Paulo Guedes sonhava. Ou seja, as atitudes do presidente da República, na visão do Rachevski, vêm demonstrando que ele mais atrapalha do que colabora com a agenda privatista, com a agenda reformista, com a agenda liberal. Que Bolsonaro não tem efetivo interesse no liberalismo e não tem efetivas convicções liberais. E isso está prejudicando as esperanças que foram alimentadas em torno do trabalho do Ministério da Economia. Essa é a crítica que faz o Roberto Rachevski. De volta ao tema da vacinação, nós temos um artigo também do Roberto Rachevski, Vacinação Obrigatória. A liberdade desaparece ao menor sinal de coerção. O autor vem, na verdade, nesse artigo, repetir os seus posicionamentos contrários à vacinação obrigatória. Para o Rachevski, ele vem falando isso nos seus artigos sobre o tema já há vários meses, a única coisa que o governo deveria fazer, usando o seu poder coercitivo diante da crise pandêmica, seria obrigar os infectados, comprovadamente infectados, a cumprirem quarentenas. Para isso, é preciso haver testagem e rastreamento. Essa é a visão do Roberto Rachevski. Finalmente, na liderança, um artigo do Mauad, mais uma vez, mas sobre outro assunto. A questão das alíquotas de impostos sobre importação de armas. No IL Flash passado, nós já vimos o Mauad falando que é totalmente a favor dessa medida do Bolsonaro, mas que o Bolsonaro deveria ter cortado também impostos para outros setores também muito importantes, mais importantes até do que a arma, que ele poderia ter cortado apenas pela sua vontade, não necessitando do Congresso para isso. E, no entanto, não o fez. Nesse aspecto, retomando essa questão, o Mauad vem criticar a decisão do ministro Fachin, do STF, de não aceitar essa medida de Bolsonaro. Tem o título: Fachin transformou o protecionismo, o nacionalismo e o mercantilismo em cláusulas pétreas da Constituição. O Mauad comenta que os termos da decisão do Fachin, que ameaçam esta medida do governo Bolsonaro relativa ao armamento, podem ser uma brecha aberta para coisas muito piores, para
para o fortalecimento do protecionismo e do nacionalismo econômico em outras áreas ainda mais importantes, muito mais fundamentais. Então é para os liberais ficarem de olho aberto contra essa medida na visão de Mauad de índole autoritária do ministro Edson Fachin. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.